Suave, como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai falar sobre os fungos. Eles já foram considerados como vegetais e até mesmo como petistas. Esse vídeo não possui a intenção de defender nenhum lado político. Protistas. Mas agora fazem parte de um reino próprio, o reino fungi. Existem diversos organismos nesse grupo, que sobrevivem a quase todo tipo de ambiente. Eles possuem uma enorme variação de formas e tamanhos, podendo ser seres microscópicos, unicelulares, que é o caso das leveduras, que vamos falar mais para frente, até seres pluricelulares, com tamanho até considerável, como cogumelos e bolores. Os fungos não produzem seu próprio alimento, ou seja, são heterótrofos. Eles dependem da ingestão de matéria orgânica viva ou morta para conseguirem sobreviver. As espécies pluricelulares têm o corpo dividido em duas partes, o corpo de frutificação e o micélio. O micélio é um grande emaranhado de filamentos microscópicos, chamados de hifas, enquanto o corpo de frutificação é a estrutura reprodutiva do fungo. Podemos observar isso no pão. O bolo preto que cresce nos pães velhos, que é chamado de mofo, é o corpo de frutificação, e a parte que fica no interior do pão é o micélio. Uma grande importância dos fungos saprófagos é que eles decompõem animais e plantas mortas, permitindo que essa matéria orgânica retorne ao ambiente, dando continuidade ao ciclo da vida. Muitos fungos são comestíveis e utilizados na alimentação humana, como é o caso do champignon e do shiitake. Outros são utilizados na produção de alimentos, como o caso de pães e de bebidas alcoólicas, como a cerveja e o vinho. Na produção de bebidas, diversos ingredientes são fermentados, mas no caso do vinho, que é o nosso assunto de hoje, a fermentação ocorre com a uva. Antes de falarmos da importância dos fungos na produção de vinho, vamos entender desde o início, detalhadamente, como ela ocorre. Para isso, deixo você com ela, Emily. A produção do vinho começa nas parreiras, que são as plantações. As uvas do vinho, elas são diferentes das uvas de mesa, porque elas são menores, mais doces e também têm uma casca mais grossa. Alguns tipos de uvas que são usados nos vinhos são a Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir e Chardonnay. O primeiro passo é um estudo realizado para saber se está na hora da colheita, se a uva está com a acidez e doçura necessária. Depois disso, ela passa por duas seleções. A primeira seleção é realizada na colheita mesmo. Eles vão olhar para ver se tem alguma uva verde que foi amassada, tem algum bicho, eles vão retirar e vão mandar para a fábrica só as que são de qualidade. A segunda seleção é realizada na fábrica, onde as uvas vão passar por uma esteira que é mexida chacoalhando o fruto para não poder estragar. As pessoas vão olhar para ver se entrou algum bicho, alguma pedra durante o transporte que ele estava indo para a fábrica, ou então também se passou alguma uva estragada que as pessoas não viram na primeira seleção. Depois disso, elas vão ser mandadas para uma máquina que vai separar o fruto do talo. No caso do vinho branco, as uvas vão ser mandadas para cilindros, onde eles vão usar a pressão para poder pressionar elas contra a parede do cilindro e o suco vai escorrer e ter menos contato com a casca. Depois desse processo, vai obter o suco da uva, né, sem o álcool que o vinho tem, e esse suco é chamado de mosto. Já no caso do vinho tinto, as uvas vão ser mandadas para tonéis. Elas vão ficar uma em cima da outra e o próprio peso delas vão amassando as uvas de baixo para poder escorrer o líquido bem devagar mesmo. Quanto mais tempo o líquido fica naquele tonel, mais encorpado e saboroso ele fica. No caso do vinho tinto, o suco da uva tem que ficar em contato com as cascas e as sementes para poder pegar a cor, porque é a casca que vai dar a cor para o vinho, e também para pegar uma substância que chama tanino, que ela vai dar um gosto adstringente para a bebida. Depois disso, o suco da uva vai passar por outro processo, que é conhecido como fermentação, e é aí que entra a importância dos fungos. Nesse processo, vão adicionar leveduras, que vão fazer as fermentações do vinho, e vai transformar todo o açúcar do suco da uva em álcool e gás carbônico. A maneira como isso acontece permaneceu misteriosa até 1860, quando o cientista francês Louis Pasteur demonstrou que não eram os deuses como acreditavam na época, e sim as leveduras os responsáveis por transformar o suco de uva em vinho. E sabe como ele conseguiu provar isto? Foi bem simples. Ele pegou um pouco de suco de uva e deixou exposto ao ar durante algum tempo, e ficou observando ao microscópio. Logo, ele conseguiu identificar a presença de alguns fungos. Após isso, ele pegou esta substância e ferveu. Ele conseguiu perceber que a fermentação que estava ocorrendo simplesmente parava. Isto pois, a levedura morria com calor. Estava provado, eram esses fungos microscópicos os responsáveis pela transformação do vinho.
Mais tarde descobriram que, por ação da levedura, era o açúcar da uva que passava por vários estágios até se transformar em álcool, ou seja, os deuses não tinham nada a ver com isso. O fungo denominado Saxo-Havskitz-Havsk Saccharomyces cerevisiae é o principal responsável da transformação do mosto em vinho. Em relação à levedura, o vinho pode ser classificado em duas categorias: os elaborados sem micro-organismos selecionados e os com a adição de leveduras selecionadas. Após alguns estudos, constataram que 39 compostos derivados da levedura influenciam no gosto e no odor do vinho. Após a fermentação, já obtemos o vinho, mas o processo ainda não acaba por aí. Os vinhos mais finos são estocados em barris de carvalho, que podem ser queimados por dentro, pois uma das funções dos barris são passar um gosto de tostado ou amadeirado para os vinhos, que podem lembrar café ou tabaco. Outra função dos barris são fazer a microoxigenação do vinho, que deixa ele com um gosto mais suave e aveludado. Lembrando que esse processo só ocorre com os vinhos mais caros, pois o custo para manter esse ambiente por um longo período de tempo é muito alto. O vinho fica nos barris de 6 meses a 1 ano e meio e depois vão para as garrafas e são estocados. Eles são colocados em garrafas escuras para que a luz não estrague o gosto da bebida e são colocados deitados para que o líquido entre em contato com a rolha e diminua a quantidade de oxigênio que entra em contato com a bebida. Isso também para não estragar o sabor. Os vinhos permanecem estocados nas garrafas por mais ou menos 5 anos e depois podem ser vendidos.